Olá, meus amores! Vamos à correção de hoje, página 15 da apostila complementar. Vamos realizar a leitura para relembrar. Estudando gráficos. Gráfico é a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos, de maneiras diferentes, assim facilitando a sua compreensão. Existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são os gráficos de colunas, os de linhas e os circulares, que são chamados de gráficos de pizza. Agora vamos ver os elementos dos gráficos. O primeiro é o título. Apresenta de forma clara e direta o que as informações presentes no gráfico representam, e algumas vezes a unidade de medida usada para essa informação, ou alguma transformação para ela. O 2 é a legenda e é usada para identificar as informações apresentadas no gráficos, separadas por cor ou por rachura. Fonte de pesquisa é o 3. Olha lá. Sites, blogs, páginas, pesquisas, jornal, revista ou qualquer outra fonte para a construção do gráfico. Então, agora vamos ao primeiro exercício. Olha lá. Observe o gráfico abaixo e responda as questões. A. Entre esses animais, qual é o de vida mais longa e o mais curta? Então, vamos observar o gráfico. Aqui na linha vertical, temos os anos dos animais, certo? Na linha horizontal, nós temos os nomes dos animais. Então, vamos lá. Olha o porco. O porco, o finalzinho da barra dele vai lá no 10 anos. A zebra, no 15. O leão, no 25. O hipopótamo, no 40. O avestruz, no 50. O elefante africano, no 60. O golfinho, no 65. E a tartaruga, nos 100 anos. Então, com base nessas observações, olha lá a coluna que vai mais alta, a da tartaruga, e ela está lá nos 100 anos. Então, a vida mais longa é da tartaruga. E a mais curta? Olha lá, a menor barrinha é a do porco, 10 anos. Na B, pergunta assim: quantos anos o elefante africano vive, em média, a mais que o avestruz? Como que eu faço para fazer essa conta? Então, vamos olhar aqui no gráfico. O elefante africano, ele vive 60 anos e o avestruz vive 50. A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar as informações do nosso problema para a gente poder resolver a nossa conta, tá? Então, eu anotei aqui os anos do elefante e os anos do avestruz. E agora? Para eu poder fazer essa conta da diferença de idade deles, eu pego o que tem a idade mais avançada, então o maior número, né? Que é o do elefante, 60, menos o menor número, que é 50. Então, vamos ver como que a gente faz essa continha? Pega o número maior, que é o 60, menos o número menor, que é o 50. Lembrando, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Então, vamos lá. Se eu tenho nada, 0, e tiro 0, eu continuo com 0, com nada. Se eu tenho 6 e tiro 5, eu vou ficar com quanto? Com 1. Então, 60 menos 50 é igual a 10. Olha aí, qual é o resultado? 10. Então, a diferença de idade, né, de tempo em que ele vive, do elefante africano e o avestruz, são 10 anos. Agora, vamos conferir. O avestruz tem 50 anos, mais 10 vai dar quanto? 60, exatamente a idade do elefante africano. Então, tá vendo? A gente tem como conferir a nossa conta também fazendo a conta inversa, que nesse caso, como a gente começou com a subtração, para fazer a checagem, a gente realiza a adição dos valores. Agora, vamos para 2.
Em toda festa de casamento, há sempre salgadinhos e docinhos que são distribuídos para os convidados. Na festa do rato com a filha do besouro, foi feita uma pesquisa sobre a preferência dos salgados com os convidados. Então, vamos pegar as informações agora do problema, tá bom? Então, olha lá. Dos presentes na festa, 20 pessoas preferem quibe, certo? 35 preferem coxinha. 10 preferem empadinha. E 40 preferem pastel. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui no cantinho eu vou colocar os itens que nós retiramos do nosso problema, só para a gente poder lembrar. Essas são as informações que nós retiramos do problema. Sempre quando nós vamos resolver um problema, a gente precisa anotar as informações para ter elas bem claras, tá bom? Agora, nós vamos montar o nosso gráfico. A primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer uma linha vertical e uma horizontal, tá? Na minha linha vertical, nós vamos colocar as quantidades. E na linha horizontal, nós vamos colocar os salgados. Muito bem. Agora, vamos observar. Nós temos números de 10 a 40, certo? O menor é 10, o maior é 40. Só que entre eles não estão variando só de 10 em 10. Tem aqui, ó, com final 5. Ele tem com variação 5. Então, vamos aqui fazer uma escala de 5 em 5, tá? Começamos pelo 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Lembrando que nesse caso estamos fazendo escala de 5 em 5, para poder atender aos números, né, que estão no nosso problema. Agora, nós vamos começar a fazer o registro no gráfico. Então, vamos lá. A primeira coisa, os primeiros votos que nós tivemos foi para o quibe. Quantos foram? 20. Então, eu venho aqui no 20, só para me saber, e vou fazer a minha barrinha. O próximo item é a coxinha. Olha lá quantas coxinhas nós temos. 35. Então, eu vou lá no 35 e faço a minha barrinha. A próxima é a empada. São 10 empadinhas. Então, eu vou lá no 10 e faço a minha barrinha dos votos da empadinha. O último é o pastel. Então, 40 pessoas votaram falando que preferem pastel. Então, eu vou lá no 40 e faço a minha barrinha. Essas linhas pontilhadas eu fiz só para ter referência da altura aonde eu faria a minha barrinha. Mas ela não é necessária no gráfico. Inclusive, a maioria dos gráficos de coluna e de barras não apresentam essa linha pontilhada. Aqui ela está servindo só para marcação. Por isso, agora eu vou tirar essas linhas, tá? Olha que lindo que está ficando o nosso gráfico, né? Mas ele não está completo. Vamos lembrar dos itens que são indispensáveis para um gráfico? Nós falamos que um dos itens é o título. E aí, que título nós podemos dar para esse gráfico? Eu pensei, e eu acho que eu vou colocar preferência dos convidados. O que vocês acham? Você pode ter colocado num nome diferente, tá? Não tem problema. Outra coisa que nós vimos que é importante é a legenda. Então, eu vou aproveitar aqui os nomes que já estão, né, na lateral. Esses números, essas quantidades, eu vou tirar porque eu já usei como referência. Não preciso mais desses números. Os números já estão lá no nosso gráfico. Só de bater o olho no gráfico, eu já consigo identificar essas quantidades. Só que, se eu bater o olho nessas barrinhas sem uma legenda, eu vou saber qual quantidade corresponde a cada salgado? Não, né? Eu preciso diferenciar uma barrinha da outra. Quem tem lápis de cor colorido, né? Você pode colorir cada barrinha de uma cor. E aí, você faz um quadradinho do lado do nome, lá na legenda, para identificar que aquela cor corresponde àquele salgado. Mas no meu caso aqui, eu não estou conseguindo colorir. Então, eu vou escolher bolinhas de cores diferentes para identificar cada barrinha. Vamos ver como vai ficar? A bolinha vermelha com a letra A representa o quibe, a bolinha amarela com a letra B a coxinha, a bolinha azul
com a letrinha C empadinha e a bolinha verde com a letra D, o pastel. E aí, olhando agora para o nosso gráfico e a nossa legenda, você consegue identificar quanto vale cada um? Quantos votos recebeu a coxinha? E a empadinha? E se eu quiser somar as quantidades dos convidados que gostam de coxinha e de pastel? Agora ficou fácil, né? Pois bem, então pegue o seu caderno, que agora que nós já corrigimos o gráfico, nós vamos responder algumas perguntinhas simples no caderno, só para treinar mais um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Observando o seu gráfico, agora responda no caderno, tá? Nesse momento, pause o vídeo para que você possa copiar as perguntas e realizar as respostas, tá bom? Depois dessa correção feita, envie a foto para a sua professora. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!